Muito bem, pessoal. Eu estava olhando aqui, esses são os pontos principais que eu anotei, que eu acharia interessante, né, a gente conversar. Então, boa noite, pessoal, pessoal que já está aqui presente na reunião. Boa noite, os que nos acompanham aí pelo Guardião Católico. Estamos iniciando mais uma reunião do nosso grupo de leitura Salão do Fogo, e nós estamos atualmente lendo Silmarillion, né? Nosso grupo de leitura já funciona pouco mais de um ano, né? Nós começamos em setembro de 2022 e de lá para cá nós já lemos O Hobbit, lemos O Senhor dos Anéis e nós estamos agora já quase no finalzinho do Silmarillion, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os capítulos 19 a 24. E como funciona o grupo normalmente, né? Nós temos aqui os participantes, quem quiser falar, liga o microfone, fala. E aí a gente vai conversando de como é que está a leitura, daquilo que a gente sabe sobre Tolkien. E como é um grupo de leitura, né, que procura fazer essa leitura pela ótica da fé, a gente também vai fazendo relações aqui com os conhecimentos da fé, a dimensão da fé que nós também vivemos, né? Mas é claro que o grupo também é aberto a outras influências que a obra do Tolkien foi recebendo também, tá certo? Então, pronto, vamos começar. Eu não sei como é que está aí o pessoal, se alguém aí já gostaria de falar alguma coisa, se o Daniel ou o Vinícius quiserem dizer como é que tá, se já leram alguma coisa, se já estão no seu marido, como é que está aí a leitura de vocês. Opa, boa noite. Dá para me escutar? Dá sim, Vinícius, para ouvir Pronto. você. Bom, eu sou iniciante no Tolkien. Pra, assim, Uhum. eu achei muito boa a ideia do grupo, né? Quando eu vi lá no Instagram, né, acerca para comentar a obra do Tolkien, eu quis logo entrar no grupo, que foi uma amiga minha que indicou, e aí eu comecei a ler o Hobbit, né, eu tava perdido, que era muito livro, né, que ele escreveu, aí eu, não, vou ler logo o Hobbit, então. Aí, para ser bem sincero, já faz quase um ano que eu comprei o livro, ainda eu tô no capítulo 10, por causa veio o Enem, as provas do vestibular, e fiquei sem tempo para ler o Tolkien, eu lia só tipo um parágrafo, né? Aí assim, mas assim, no Hobbit eu via muita referência à questão do Silmarillion, né? Porque falava dos Trolls. Aí no livro é mais aprofundado, né? Quando eu peguei assim, o Silmarillion para ler, mas eu tô querendo terminar ainda antes da Semana Santa, assim, do início da Quaresma, para já entrar no Senhor dos Anéis. Você está em qual capítulo aí do Hobbit? Do Hobbit eu tô no capítulo 10. Ah, Deixa eu ver. Não, perdão, no capítulo 12, Informação Interna. sim. Já perto daquela conversa com o Smaug. Ah, muito bem. Já Tá bem, chegando, já chegaram em Erebor, né? Então, já tá bem pertinho de terminar, já para entrar no Senhor dos Anéis. Até eu tenho edição aqui, eu não tenho a da HarperCollins, mas eu tenho a da Martins Fontes, com os três sim. livros. Aí eu Ah, já. tá. Mas o seu livro do Senhor dos Anéis não é aquele volume único. Não, da Martins Fontes que eu tenho a do volume único, sim. Que ele tem Ah, os três tá. livros. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Em uma Sim. edição até 2002, que foi a tradução da Lenita, que é a Hum, do Ronald Kirmsen, né? Que é a que tem, que eles vendem o box mesmo, com os três livros. muito bem. Por essa leitura que você já está tendo aí do Hobbit, você já Uhum. consegue ver alguma coisa que tenha relação, por exemplo, com a fé? Consegue identificar algo aí? E tem muito elemento. Eu, assim, pelo menos onde eu já tô lendo, que é. Pronto, comparado ao início, né? O Bilbo ele era muito fraco, né? Muito medroso, assim.
Ele só queria ver a vida confortável dele sem sacrifício, né? Aí podia fazer uma analogia muito fácil com, por exemplo, com o rei Davi, que ele tem que sair da terra dele, sair de pastorear ali para virar rei, né? Aí tem todo aquele sacrifício em transformar rei. E o Bilbo ele se transforma rei porque ele vai ter que enfrentar trolls, wargs, né? Ele vai ter que enfrentar a aranha lá no capítulo 8, vai ter que enfrentar o dragão, que é o mais difícil, vai ter que ser corajoso, vai ter que ser sagaz, esperto. Aí tudo isso aí já dá para fazer, assim, a questão da virtude dele mesmo, da bravura. E o profeta, você falou aí do rei Davi, é exatamente a história dele que a gente está vendo nessa época na liturgia da missa, né? E Sim, eu sim. sempre me toca muito, uma das coisas no rei Davi que me toca muito é a dimensão da humildade, né? A gente viu Uhum, umas leituras nesses dias, né? Acho que foi antes de ontem, que fala que ele estava naquele momento de fuga e que tinha um cara lá que começou a humilhar, jogar pedra nele, né? E aí uhum, os soldados dele quiseram reagir, né, para matar o cara, e ele disse: Não, se ele está me amaldiçoando, né? Pode ser que Deus tire algo de bom disso, né? Então, eu acho que essa virtude da humildade, né, de Davi, que ele pecava, caía, errava, né, como nós, mas ele sabia reconhecer esse erro e voltar atrás, né? E o Tolkien ele fala muito dessa virtude característica dos hobbits, da humildade, da pequenez, né? Que é algo que os caracteriza mesmo, né? E aí o Bilbo ele vai sendo, como você disse, né? Desafiado a entrar na própria aventura, né? Porque uma das coisas que ele não queria era sair do conforto, né? Teve que, em primeiro lugar, sair de si para poder viver a aventura da vida dele, né? sim, sim, isso é muito interessante mesmo. Eu nunca conheci mesmo o livro, porque eu conheci o título, né, O Hobbit. Mas o Tolkien só joga isso, o Hobbit, e você tem que ler o livro para saber o que é o Hobbit. Quem é o Hobbit, é que ele vai fazer, e ele vai apresentando. Assim, é o primeiro livro de fantasia que eu pego para ler, que a literatura que eu geralmente leio é mais prosa ficcional, tipo Dostoiévski, Jacob Wasserman, quem mais? É Graciliano Ramos, Machado de Assis. Aí é o primeiro que eu pego, assim, dos que são de fantasia, né? A J.K. Rowling no Harry Potter, o C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Mas, assim, eu já conheci outros, tipo o George R.R. Martin, né? Só que quando eu peguei Tolkien, não, esse aqui é diferente. Esse daqui escreve. A fantasia dele como eu posso dizer, ela é bem real, né? Uma coisa assim ilusória, que acontece mágica, que coisa que só dá para acontecer lá, dá para acontecer aqui também, no concreto. Tanto é que o que me impressionou também é o modo como o Gandalf conseguia escapar de algumas situações assim que dá para fazer, inclusive na vida real, né? Tava lá os lobos lá tacando fogo e ele cai assim da árvore no início do livro, capítulo 5, né? Do Hobbit. E assim, não foi uma coisa assim, não. Ele soltou aqui o cajado e fez mágica e saiu. Ou então a águia que pega ele e sai voando com ele. É uma coisa que dá para imaginar assim fácil. Assim, no mundo concreto, sem ser uma coisa assim extraordinária. Pronto, a valorização da simplicidade dele é muito interessante, da questão das árvores, do vento, como ele consegue narrar isso. Tipo, eu não vi isso nem no Dostoiévski, que é um autor que eu gosto muito, nem no Wasserman também. O modo como ele consegue narrar a paisagem é. Eu não sei se pode dizer isso, mas ele consegue superar até o próprio Shakespeare, do jeito que ele consegue narrar desse jeito assim, muito profundamente. A questão sensorial, o vento que batia no cabelo quando o Bilbo sobe lá, né, quando eles ainda estão em Treva Mata, né, para ver o ar, né? Aí eu fiquei assim, nossa, isso aqui nem o Shakespeare fez isso, e o Tolkien fez. Aí você falou desses autores aí contemporâneos de fantasia, e todos eles herdaram algo do Tolkien, né? O Tolkien é um grande pai da fantasia moderna, e todos os autores que vieram agora, mais recentemente, têm algum tipo de influência, né, do Tolkien. Tanto nessa parte descritiva, quanto na criação de mundos, né, e o que é mais belo nas obras do Tolkien é que ele
ele tem um senso de profundidade, ele consegue criar uma verossimilhança, assim, né? Você lê aquela história e você fica com aquela sensação, cara, isso bem podia ter acontecido, né? Tanto que, na lógica de Tolkien, todo o legendário é como se fosse o passado mitológico da Terra, né? É como se fosse algo que, de fato, tivesse acontecido na era pré-cristã, né? E você vai vendo essa continuidade com a Quarta Era, que é a Era dos Homens, né? E tudo que nós vivemos até hoje, né? Então é muito interessante essa capacidade criativa do Tolkien de criar um mundo, de criar personagens, de criar línguas, né? E você fica de fato com essa sensação de que tudo é muito real. Outra coisa que eu gostei muito dele, né, é que, tipo, eu já li outros autores, assim, cristãos mesmo, tipo, por exemplo, o Jorge Bernanos, né, que ele é católico mesmo, o Morriac também, mas, assim, às vezes quando eles iam escrever o livro dele, por exemplo, o Bernanos é Sobre o Sol de Satã, ou o Diário de um Pároco de uma Aldeia, né, é assim, é um livro bem católico mesmo, tipo, a pessoa vê o título do livro e sabe que o livro, ele é católico. Só que você pega o Tolkien, sei lá, uma pessoa que for ateia, agnóstica, ela não é nada mesmo em matéria de religião. Não dá para saber que o Tolkien é católico, mas você vê na obra dele a questão da beleza, que vai remetendo a Deus, né, aos poucos, a questão de como ele consegue elevar os temas, coisas simples, a pessoa está numa ceia, num banquete, ele consegue elevar um tom espiritual para ele consegue fazer o leitor enxergar algo mais profundo, né, do que aquele simples banquete, do que aquela simples reunião que teve ali. Aí eu achei isso fenomenal, tipo, ele consegue fazer a arte pela arte mesmo, e através da arte pela arte ele consegue revelar a beleza, assim, do cristianismo, da fé cristã, de Deus, mas sem ser algo assim explícito, como fez, por exemplo, o Lewis nas Crônicas de Nárnia, né, que dá para ver muito claramente ali o leão, que representa Cristo, mas no Tolkien é muito escondido essas questões, de modo que a pessoa tem que vasculhar muito profundamente a obra dele para ver alguma analogia. Inclusive, a gente falava de uma. Quando eu coloquei uma postagem sobre a série lá no grupo do WhatsApp, não sei se você já estava no grupo. Aí o pessoal ficou falando, né, dos positivos e negativos da série, e uma das coisas que eu falei que eu achei muito positivas foi essa abordagem dos temas tolkienianos que a série fez, né, que são temas cristãos, né, como a criação a partir do nada, né, o mal como uma corrupção do bem, o desejo de dominação pelo poder, né, que o mal vai instigando nos personagens, a dimensão da providência divina, que do começo ao fim da obra você vê isso, né, em qualquer livro. Você está lendo o Hobbit, você vê a providência ali agindo o tempo todo. No Senhor dos Anéis você vê, né, a nossa leitura atual do Silmarillion, né, você vê, sobretudo na a própria ação do mal, né, do Morgoth, do Sauron, que a gente ainda vê pouco, né, no Silmarillion, você vê a divina providência agindo aí, né? O valor da amizade, e aí vai. Então, essa aí, eu acho, são esses temas que dão aquela profundidade, né, à obra do Tolkien, mostra a genialidade dele, porque de fato ele não faz analogias, né? A gente trabalha mais com aplicabilidades, né? A gente vê ali um personagem, um aspecto daquele personagem, da missão dele, e a gente vai lembrando, como cristãos, né, como católicos, de elementos da fé, né? Olha aqui, lembra Nossa Senhora, aqui lembra Jesus, aqui lembra a igreja, né? Aqui lembra a Eucaristia, no caso do Lembas, né? Que eu acho que aparece, não sei se o Lembas aparece no Hobbit, eu não lembro. Não sei se tu já viu alguma coisa do Lembas aí no Hobbit. Não, ainda não. Esse aí eu não vi, não. Mas eu acho que talvez apareça, né? Porque ele é um. O próprio aqui no prefácio diz que é um prelúdio do Senhor dos Anéis, né? Mas na frente deve aparecer alguma coisa no livro. Com referência, assim. No Senhor dos Anéis aparece, assim, claramente, né? Mas no Hobbit ainda eu não vi, não. Mas eu acho isso mesmo interessante do Tolkien mesmo. Ele consegue falar da fé sem escrever, por exemplo, um artigo de opinião. Vou escrever aqui sobre a Santíssima Trindade na obra aqui do Tolkien. Não, é muito escondido. É uma referência, assim, que a pessoa
Só se ela fazer tipo uma filologia da obra do Tolkien para ver que junto com a questão teológica e filosófica, peguei aqui a referência que ele fez, porque é muito fino. E eu acho que, inclusive, eu não sei se a Flannery O'Connor, ela chegou a ler ele, né? Mas ela até criticava muito certos escritores que eram católicos, como Bernanos, Mauriac, que eles escreviam muito explicitamente a respeito da fé. E ela era católica, a Flannery O'Connor, mas ela nunca, em nenhuma obra dela que ela escreveu, era assim explícito. E o Tolkien fazia exatamente isso, não era explícito, era uma coisa que era arte pela arte, e na arte ele conseguia revelar a beleza de Deus nos escritos dele. Que eu até já adianto para você, Vinícius, e para os demais, né? O Daniel, os Ismaéis aqui, né? E quando a gente tiver um contato maior com as cartas do Tolkien também, se Deus quiser, vai entrar aí, né, na fila dos livros para ler, a gente vai ver isso muito mais profundamente, porque as cartas, de certa maneira, são uma oportunidade que o Tolkien tem para poder esmiuçar muita coisa, né, dos livros, dos personagens, porque as pessoas iam escrevendo e ele, na resposta, né, e as perguntas que as pessoas faziam, ele ia mesmo como eu posso dizer, ele ia deixando bem claras as ideias, o que estava ali por trás das construções, né? Dos personagens, questão desses temas, né? Que a gente falou. Então, é bem interessante, né? Você pode pegar muito do pensamento dele também lá no livro Árvore e Folha, né? Dele, que a HarperCollins também lançou recentemente, né? Já foi uma nova edição, né? Quando ele fala essa ideia do conto de fadas, né, história de fadas, qual é o entendimento dele sobre isso. É muito bom, né? Eu acho que são livros também que vale a pena ler. Sim, sim, eu acho isso tão fundamental quando ele. Eu li brevemente, eu não li todo esse ensaio dele, que é bem grande sobre o conto de fadas. Acho que é umas 50 páginas, que ele vai explicar todos os motivos de um modo muito esmiuçado, porque assim, aparentemente parece uma coisa assim, muito assim infantil, né? Uma criancice, conto de fada, coisa de criancinha quando tá sendo alfabetizada, né? Só que ele consegue elevar o conto de fada a um nível que qualquer pessoa tem que ler. É tipo assim, é tão fundamental. Eu acho que eu até inclusive é porque eu não faço letras, não é minha área. Mas se fosse, eu acho que a pessoa, o brasileiro, né, ele poderia ficar a vida toda sem ler José de Alencar, Raul Pompeia, mas ele não podia ficar a vida toda sem ler nenhuma obra do Tolkien, do Dostoiévski, que eles conseguem ser pessoas bem universais quando eles vão tratar de diversos temas. Amizade, fé, a questão mesmo da própria corrupção, porque não é uma prosa assim ilusória, que não, tudo é bom, não existe a questão do elemento mal, tudo dá certo. Eles vão dissecando assim profundamente a questão do mal mesmo. O Tolkien faz por meio da fantasia e o Dostoevsky também faz por meio quando ele vai também dissecando a alma humana. Só que também o Tolkien consegue fazer isso dissecando a alma humana por meio dos elfos, dos hobbits, das ações de cada personagem dele. Mas mesmo sendo fantasia, você consegue jogar assim na realidade concreta da vida humana mesmo. Nisso que você falou, eu lembrei, eu não lembro bem quem foi o autor. Uma vez eu li algo do que esse autor escrevia sobre o Tolkien, né? E ele dizia da criação de personagens. Ele falava que reconhecidamente é muito mais fácil você criar um personagem mau, convincente, do que você criar um personagem bom, convincente e profundo, né? E ele dizia que o Tolkien ele conseguia fazer isso. Você vê nas diversas obras, tanto de fantasia quanto nos outros gêneros, personagens maus que são assim bem convincentes, que apresentam mesmo ali as nuances, né, de uma personalidade maligna, deturpada, né? Mas poucos são os autores que conseguem criar bons personagens bondosos, né? Convincentes, que não sejam superficiais, que não sejam bobos, né? Mas que mostrem uma realidade ali. Ele dizia que o Tolkien é um desses poucos, perdão, um desses poucos autores que conseguem criar bons personagens
convincente. Ele dava até o exemplo do Faramir, né? Que ele era um personagem bem complexo e tudo, né? Aquelas características dele lá. E ele falava que o Tolkien era um dos poucos autores que conseguiam criar personagens virtuosos que eram ao mesmo tempo profundos, né? Sim, sim, eu digo isso mesmo, porque é muito difícil mesmo um escritor conseguir criar um personagem bom se ele ser uma pessoa assim bondosa a ponto de parecer uma pessoa boba, né? Algo assim meio inútil assim, tá lá na história, mas ele é tão bom que ele chega a ser ingênuo. Não é uma pessoa que pensa. O único personagem bom mesmo que eu consigo ver assim de literatura sem ser o Tolkien, porque o Bill, por exemplo, ele é uma pessoa boa, só que ele consegue ser um bom sendo sincero. Ele tem momento de raiva ali no Hobbit, ele tem momento de que ele fica ali com. Ele toma a frente ali, algumas decisões dos anão, ele vira o líder mesmo em vários momentos do livro, quando ele começa a assumir a missão dele da aventura, né, de ser o gatuno. Agora, quando ele vai entrar lá, né, no túnel, agora eu vou ser o verdadeiro gatuno, vou provar para eles, vou pegar o ouro. Agora, assim, de bom Deus, eu só me lembro do Alyosha, que é o personagem principal do livro, do último livro do Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov, que ele é um monge de 19, 20 anos, né, que nem terminou o colegial, o Dostoiévski apresenta ele assim, mas que ele era um monge e ele andava em todos os cantos. Ele tinha um pai super complexo, que ele transformou a casa dele num harém, que só bebia e só tinha devassidão, mas ele não julgava o pai assim, eu sou o santo e esse aqui é o pecador. Ele conseguia ver o pai dele, alguma bondade no pai dele. Até tem, acho que é no início do livro dos irmãos Karamazov, eles têm um diálogo sobre o inferno. Chega um momento que o Alyosha pede para ir para o mosteiro e o pai dele diz assim: Ah, eu sabia que tu ia acabar indo para algo desse tipo, de ir para o mosteiro, que é uma pessoa muito santa, né? Mas vai mesmo, tem que rezar pelos pecadores. Aí do nada o pai dele começa a falar de uma pintura famosa do Juízo Final, que tinha que os demônios puxavam o inferno, as almas, né, para o inferno com crocs, que é tipo umas presilhas, como se, não é nem flagelo, é como se fosse correntes mesmo. E ele imaginava assim, então eu vou ser mesmo puxado para o inferno. E o Alyosha começava uma discussão sobre o inferno, se o inferno existia, porque o teor da obra do Dostoiévski é bem filosófico, né? Aí o Dostoiévski cita Voltaire, ele cita que ele diz assim, ele Voltaire, no caso, eu acho que é Voltaire mesmo, que dizia assim: ah, se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Aí começa uma discussão grande no livro, né? Aí, porque é o ponto culminante da obra do Dostoiévski contra o ateísmo, né? Que é os Irmãos Karamazov. Ele tenta falar disso nos Demônios, mas nessa obra dele ele disseca mais profundamente acerca do tema. Assim como o Chesterton fez também no livro dele, A Esfera e a Cruz, que ele faz um argumento bem extenso contra o ateísmo e contra a questão mesmo do ceticismo. E o Tolkien consegue fazer isso, só que na fantasia. E é difícil fazer um personagem bom desse jeito, sem ele ser uma pessoa ingênua, assim, e também que não dê nem vontade de ler. O Bilbo não, você lê do início, aí você fica mais curioso, ele vai desenvolvendo o personagem, aí você quer saber mais o que é que ele vai fazer e você vai ver e terminou de ler o livro, porque fica curioso para saber o que acontece. Falando em personagem bom e personagem ruim, o Tolkien ele não faz só esses extremos, né? Eu estava lembrando aqui da nossa leitura do Silmarillion, dessa parte que a gente está, e, por exemplo, tem o Túrin, né? Túrin Turamba. Eu não sei se todos vocês já leram algo sobre ele. Eu acho que você, Vinícius, não conhece ainda esse personagem, né? Não, não conheço. Ah, Ismael, Daniel, vocês já ouviram falar da história dele? Já ouvi Ah, o falar Ismael, assim. sim. Conheço também. Também, Daniel? Você já está no Só Silmarillion, Daniel? Eu tô no capítulo 10. Primeira vez Ah, lendo. ótimo. Muito bom. Muito bom.
Aí, antes só um ponto sobre isso. O Turing, ele é um enigma, né? Ele é um personagem que eu considero ele um dos mais ricos, assim, do Tolkien, né? Porque ele tem todas essas nuances aí de luzes e sombras. Ele tem uma história de família, assim, cheia de ancestrais nobres, né? De homens guerreiros que lutaram ao lado dos elfos, né? O pai dele depois vai ser preso pelo o Melkor. Não vou dar spoiler aqui, não, é só para elucidar um pouco a figura dele, né? E então, assim, e por conta de uma maldição do Melkor, ele vai ter uma vida, tanto pessoal quanto familiar, cheia de desgraças, né? Mas ele é um personagem que você vai sendo surpreendido, porque tem momentos em que ele tem reações muito generosas, né? De cuidar mesmo de alguém que ele encontra caído, né? De usar de misericórdia. E outros momentos ele é profundamente irado, né? Assim, de matar mesmo sem piedade. Então, eu considero ele um dos personagens mais complexos do Tolkien, né? Assim, mais ricos, e vai mostrando essa nuance aí da humanidade de modo muito profundo. Você quer falar algo, Ismael? Você ligou o Não, microfone? sobre o Turing, Turamba, né? Hoje eu estava vendo uma aula, uma palestra do Ronald Kingsley, dizendo que assim, o Turing Turamba é uma das pessoas que tinha mais boas intenções no livro, mas que o pobrezinho parece que não dava nada certo para ele. Então, sem dar spoiler, mas é uma das, digamos assim, uma das histórias mais trágicas, né? Mais trágica do que qualquer tipo de tragédia ou de novela grega, a do Turing Turamba. Segundo Ronald Kingsley, né? E realmente é, assim, para o pessoal que ainda não leu, quando vocês leem, vocês vão impressionar, assim, como é que alguém pode ser tão, assim, tão talentoso a escrever uma história como a do Turing, que é uma história extremamente triste, assim. Eu não li, né? Vocês estão falando do Silmarillion. Aí eu até aproveito e faço uma pergunta. Vocês fizeram até uma analogia com o livro de Jó, porque era muito sofrida, uma tragédia. Aqui a gente não precisa ter medo de dar spoiler, porque a gente está no grupo de leitura e já é a proposta, né, que a gente leia, que a gente conheça. Mas eu lembro que no grupo, acho que foi no grupo, ou foi aqui numa das reuniões, fizeram mesmo essa analogia da história do Turing com a história de Jó, né? Se bem que existe uma diferença assim considerável, porque o final da história de Jó é um final de esperança, é um final, digamos, é um final feliz, né? E a do Turing não é assim, né? É uma história muito triste do começo até o fim, né? E ela termina, você termina de ler com um sabor amargo na boca, né? Porque ela é bem trágica. É, Mas aí, quem quiser falar mais do Turing, eu não queria assim tocar em muitos pontos agora. Eu queria que vocês também falassem as impressões de vocês, o Ismael ou o Daniel, se o Daniel também já tem algum contato mais profundo. A história de que ele, no final, no final do mundo da Terra-média, ele, se eu não me engano, ele enfrenta o Melkor. Isso é canônico ou Tolkien desistiu dessa ideia? Na verdade, essa é tipo uma profecia de que no final dos tempos, né, é tipo o fim do mundo, né, no contexto da Terra-média, o Túrin retornaria e derrotaria o Melkor, né? Mas não é algo assim canônico, é uma das versões que o Tolkien escreveu, mas que não ficou em nenhum dos livros oficiais. Se eu não me engano, esse texto está em algum dos livros da história da Terra-média, em um dos volumes, né? São 12 volumes, está em um deles. Mas não entrou assim para o legendário de forma oficial. Mas o Tolkien chegou a considerar isso sim, né? Que no Turing se pareceria um tanto assim, trazendo para a nossa realidade cristã, com São Miguel Arcanjo, né? Derrotando o Melkor, digamos assim, fazendo um paralelo, né? Acho que o Daniel ia falar também, que ele ligou o microfone.
Ah, sim. Mas eu ia falar sobre, tipo, o primeiro capítulo. É, bom, minha impressão geral, tipo, da obra, tipo, minhas reflexões maiores têm sido a respeito da obediência. Lá no início, bem no início, tipo, realmente no primeiro capítulo, com a criação é tudo escutando, né? Tipo, Eru Ilúvatar, ele começa cantando e tudo mais, e um dos, entre aspas, anjos começam a discordar dele, tipo, a não obedecer. E aí o catecismo, quando eu li, eu lembrei disso, que é o Albidere, que é tipo, você escuta, livremente escutar aquilo, sabe? E, nossa, eu achei isso muito legal. E, tipo, depois também o Fëanor, que é um dos personagens que eu mais tenho raiva e mais me identifico na obra, começa a desobedecer. E, nossa, toda vez, tipo, eu sempre lembro de alguma coisinha que remete à obediência. Eu gostei muito do Silmarillion até agora. Bem legal. E você vai ver que as consequências da desobediência do Fëanor, elas vão até boa parte do Silmarillion, né? Na verdade, eles fazem, né, o juramento do Fëanor e eles ficam presos a esse juramento até o último capítulo agora, o capítulo 24, né, que a gente finalizou a leitura. Todo o destino da Terra-média até essa final da Primeira Era vai ser, de certa maneira, entremeado pelo juramento do Fëanor, né? Por exemplo, nessa parte que a gente leu agora, dos capítulos 19 ao 24, é a parte que tem o conto de Beren e Lúthien, belíssimo, né? Eu sou apaixonado, para mim, é a história de amor mais bonita que existe, supera Romeu e Julieta, supera, sei lá, Tristão e Isolda, né? Belíssimo, né? E a gente vê Beren e Lúthien, vê Túrin, né? História de Túrin, e depois a queda dos reinos élficos, né? Aí a queda de Gondolin, Nargothrond, Doriath, pronto, todos esses reinos principais, o Melkor vai destruindo tudo, né? E tudo está muito ligado com o juramento de Fëanor. De fato, é um dos personagens que eu também tenho mais raiva, porque ele não só quis saber do bem dele e dos filhos dele, digamos assim, a ganância, né? Aí entra um dos temas que o Tolkien usa muito nos livros dele, que é a dimensão do poder, né? Da ganância, o desejo de poder, de dominar, né? E era o que regia ali as ações do Fëanor, né? Com relação a Silmarils. Se eu não me engano, falando dessa parte da ganância, e realmente o Tolkien usa muito nas obras. Primeiro tem a ganância de Melkor, de querer se igualar a Eru e criar e não subcriar, né? Depois tem as Silmarils, aí no Hobbit tem a Pedrarken, aí depois tem um Anel e assim por diante. E também é sobre o Saruman, né? Essa parte da ganância de querer ser algo acima do que você não é uma das coisas que o Saruman faz, se eu não me engano. Porque ele tenta usar a técnica, né, a máquina, para ser algo que ele não é. E por isso, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que eu vi isso num vídeo do TT, que é por isso que quando ele cai definitivamente no mal, né, ele deixa de ser o Saruman, o branco, para ser o Saruman das muitas cores, né? Ele usa, como por exemplo, um prisma para se tornar várias coisas que não é aquele que ele realmente é, né? Por isso que ele deixa de ser branco para ser várias cores. Se eu não me engano, essa relação de técnica, magia, essas coisas, tem uma aula do curso do Padre Paulo Ricardo sobre o Senhor dos Anéis, acho que é a imortalidade, Tolkien e a imortalidade. E se eu não me engano, essa aula é aberta, é uma das aulas que está aberta no site. Eu acho que é só pesquisar lá e acho que depois eu coloco no grupo para todo mundo poder assistir, né? Enfim, e é isso. E também falando sobre, você estava falando aí dos personagens, né? Queria comentar um pouco sobre na verdade não é comentar, é mais perguntar sobre
Earendil, né? O que o pessoal geralmente gosta, né, do Earendil. Aí eu queria perguntar que, se eu não me engano, no Senhor dos Anéis, ou é o Bilbo ou é algum elfo que canta uma canção sobre o Earendil. Aí fala que o Earendil ele voa com o barco dele na Terra-média, aí fala que ele é uma estrela. Aí é um negócio meio confuso. Aí eu queria perguntar se ele voa mesmo lá na Terra-média, se virou uma estrela, linguagem poética que Tolkien. Rapaz, a história do Earendil é... Eu sou suspeito, né, para falar, porque eu gosto demais dessa primeira era do Silmarillion, né? Mas o Earendil, ele é filho de um homem mortal com uma elfa, né? Ele é filho do segundo casal entre homem e elfo, porque o primeiro é Beren Lúthien e o segundo casal é Tuor e Idril, do qual nasce o Earendil, né? Então ele é um meio elfo. E o Earendil é aquele personagem que já no final da Primeira Era ele vai consegue a Silmaril, né? Uma das Silmarils chega até ele, uma dessas joias, e ele ata, né, a Silmaril na testa e ele vai para Valinor, né? A gente sabe que Valinor, que é a terra dos Vala, né, dos espíritos angélicos, né, que criaram o mundo, né, junto com Eru. A gente sabe que essa terra está fechada, né? Depois que os elfos tiveram aquela rebelião, foram embora, a terra ficou fechada para eles, né? Então, vários elfos já tinham tentado voltar para lá, né? Mas os Vala tinham colocado um encantamento ali no oceano e eles não conseguiam chegar, né? Se perdiam. Só que o Earendil, por um desígnio divino, né? Porque ele já estava designado para aquela missão, né? De salvar os homens e os elfos, ele com a Silmaril na testa, ele consegue chegar em Valinor, né? E aí, chegando lá, ele vai diante dos Vala e ele vai pedir perdão, né, pelo que os elfos fizeram. E ele vai pedir ajuda, porque o Morgoth estava destruindo tudo, né? O Melkor já tinha destruído praticamente todos os reinos élficos. E aí ele assume esse papel de intercessor. Ele está ali representando que é meio elfo, né? Ele representa os homens e os elfos diante dos Vala. E ele pede misericórdia, né? E aí o que é que acontece? Os Vala vão escutá-lo, vão mandar o exército deles, né, para a Terra-média. Isso aí está no último capítulo, no 24, né, que a gente leu. Aí eles destroem tudo que é de exército de Orc, né, e os exércitos do Melkor, prendem o Melkor, né, também. E aí o que é que eles fazem? Eles não deixam os Valar, uma vez que o Earendil tinha pisado nas Terras Imortais, ele não podia voltar para a Terra-média, né? E aí o que é que eles fazem? Eles pegam o barco do Earendil, né, que é o Vinglot, abençoam o barco, colocam o Earendil no barco com a Silmaril na testa, né, essa joia brilhante, e colocam ele para andar nos céus, né? Então ele fica tipo como uma sentinela nos céus, né? É, viajando aí pelos espaços do céu, mas só que vez por outra ele passa pela Terra-média, né? Então, quem é o paralelo dele com o primário? É a estrela d'alva, né? O planeta Vênus, digamos assim, né? É uma pessoa, é um ser, só que por ser muito luminoso, ele também é uma estrela, por isso que ele é chamado de estrela, né? No hino. Eu não lembro qual é bem o personagem que canta mesmo no Senhor dos Anéis. Eu acho que é quando eles estão lá em Valfenda, né? Então, o Earendil é esse personagem meio elfo que, com a Silmaril, ele se torna, entre aspas, uma estrela, né? E ele fica passando pelo céu, no firmamento, né? Anunciando a aurora, né? O sol. Então, ele é um personagem, uma pessoa, né? Que é identificado com a estrela d'alva. Se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás os astrônomos eles descobriram a estrela mais distante da Terra e colocaram o nome de Arendelle, né? Em homenagem ao Tolkien, isso mesmo. É, Eu acho que está com menos tempo, está com um ano e pouco, uns meses, né? É uma coisa bem recente mesmo. aham.
Aí eu gosto muito da história do Earendil, né? Ele também, de certa maneira, encarna essa humildade, né, diante dos Vala. Ele é como se fosse, de certa maneira, uma figura oposta ao Fëanor, né, que o Daniel estava falando, né? Fëanor soberbo, orgulhoso, né? Não quis se submeter aos Vala, né? Não quis entregar as joias, né, quando as árvores morreram. E aí o Earendil, ele vai para um caminho completamente oposto, né? Ele vai para Valinor, pede com humildade, né, diante dos Valar, socorro, né, para a Terra-média. Então, ele é a virtude oposta, né, do Fëanor. No caso, o orgulho do Fëanor, né, vai ser contrabalançado aí com a humildade dele, né, do Earendil. E ele tem uma ligação com O Senhor dos Anéis, né? Não sei se vocês sabem dizer qual é a ligação dele com O Senhor dos Anéis, o livro. E também é verdade, assim, o Fëanor, por ser orgulhoso, por não querer entregar as Silmarils, ele foi meio que amaldiçoado, né? E o Earendil, por ser humilde, ele ganhou uma Silmaril, ficou com ela sobrevoando a Terra-média. É interessante esse paralelo. É como, por exemplo, Nossa Senhora, que era, por exemplo, Lúcifer, que era um dos mais altos, ou o mais alto dos anjos, e pelo orgulho se precipitou no inferno mais profundo, né? E tem aí a Divina Comédia, né? Com os 9 círculos do inferno, Vinícius já deve ter lido, né? E ele está lá no último círculo. Mas, enfim, e Nossa Senhora, por ser a mais humilde das criaturas, né? Se tornou a rainha dos céus e da terra, né? A rainha mãe, né? Que é a mãe do rei, que é Jesus Cristo. Enfim, interessante esse paralelo. Vocês saberiam dizer, vocês aí que já leram O Senhor dos Anéis, ou que já leram algo sobre, onde é que o Earendil aparece lá, agindo, digamos assim, no Senhor dos Anéis? O Ismael falou, né, do hino que cantam e falam, mas tem outro momento muito importante lá também. Se não me engano, é o frasco, né? Frasco de areia. Sim, era outra coisa que eu queria perguntar. Como é que o frasco tem a luz dele? O que é que é o frasco, né? O que é que ela emite uma luz? Essas coisas. Se tem alguma Pois é, magia, alguma rapaz, coisa. a Galadriel não fala como ela faz aquilo, né? A gente só vê no final ali da visita da sociedade lá em Lothlórien, né? Quando ela vai dar os presentes, aí ela dá para o Frodo o frasco e ela diz que a luz da estrela de Earendil, que é o próprio Earendil, né? Com a Silmaril na testa, é a estrela d'alva, né? Ela diz que essa luz foi engastada nas águas, mas não se fala como ela fez aquilo, né? O frasquinho tem uma água dentro e a luz ficou tipo presa nessa água do frasco, né? E aí ela fala, né, que seja uma luz nos momentos onde todas as outras luzes apagarem, né? E aí a gente vê como aquele frasco é importante, né? Sem ele, Frodo e Sam não tinham conseguido passar ali pela Toca da Laracna, né? É com ele que eles conseguem entrar também na Fortaleza dos Orcs, né? Que no filme não aparece, mas no livro tem lá, né? Falando onde o Frodo ficou preso, né? No filme não aparece o momento em que eles usam um frasco lá na Fortaleza, né? Mas é muito importante também. Sem o frasco, eles não tinham conseguido passar pelas sentinelas, né? Lá da Fortaleza dos Orcs. Então, é fundamental aí o papel da luz do Earendil, né? Aí também no Senhor dos Anéis. A leitura desse mês foi só esses três, não foi? Tu, a história de Tuor não, Túrin, Beren Lúthien, Earendil, Beren Lúthien e também teve um pouco do Earendil, né? Foi isso, só isso? exatamente. Foi os capítulos 19 a 24. E você vai ver também a queda dos reinos élficos aí, né? Você vê a queda de Nargothrond, você vê a queda de Doriath, né? E você vê a queda de Gondolin também.
né? Brevemente, a gente tem os contos, né, nos livros, por exemplo, A Queda de Gondolin, você tem um conto mais longo, as diversas versões. No Silmarillion você vê mais resumido, né? Não vê com tantos detalhes assim. Aí a gente terminou o capítulo 24 com a Guerra da Ira, né? O que é a Guerra da Ira? É exatamente essa guerra que acontece depois que o Earendil chega lá, né? Intercede pela Terra-média, os Valar mandam os exércitos deles para vencer o Melkor, né? Então, no finalzinho. E aí é bem interessante aí, porque nessa Guerra da Ira, a gente pode fazer uma aplicabilidade do Earendil com São Miguel Arcanjo, né? Porque os exércitos de Valinor vêm combater os orcs, vêm combater os dragões, né? E quem vence o maior dos dragões, né, o dragão negro, o Calagon, é o Earendil, né? Então, o Earendil derruba esse dragão, né, que estava no céu lutando com ele, derruba esse dragão em cima das Tangorodrim, né, que é as torres lá da fortaleza do Melkor, né? Então, tem um paralelo aí com o Apocalipse 12, né? São Miguel combatendo o demônio, né? E precipita o demônio na terra. Então, é muito parecida essa narrativa lá do o Earendil que derruba o dragão, né? Se eu não me engano, também o Earendil tem um texto em anglo-saxão que eu não sei se é uma tradução, que é uma das antífonas do Ó, né? Vocês sabem, né? Que é uma das orações que precede o Natal. Aí tem uma antífona do Ó que se chama Ó, Ó Sol de Justiça, né? Ó Oriens, que é em latim, que foi traduzida por, se eu não me engano, eu não sei se é uma tradução, mas que, se eu não me engano, tenho que pesquisar mais, mas que, se eu não me engano, foi traduzida para anglo-saxão no século IX, e que o Oriens, ele é Sol, ele é, se eu não me engano, traduzido para Arendelle, e também nesse poema também se cita um Midgard, que traduzido para o inglês atual significa Terra-média. Aí o Tolkien, quando leu esse texto em anglo-saxão, ele começou lá em 1913, né, ele começou a escrever algumas poesias sobre um personagem chamado Arendelle, que era um marinheiro que ia para uma terra chamada Terra-média, essas coisas. É interessante, vamos pesquisar mais. Tolkien, inclusive, fala que quando ele leu esse poema a primeira vez, algo se agitou dentro dele, né? Ele estava, na época, nesse processo criativo com relação à Terra-média, às lendas, né, da Primeira Era. Então, ele sempre relata essa experiência que ele teve quando leu esse poema a primeira vez, né? E foi tão forte que ele colocou o nome, né, de um dos personagens mais importantes do Legendário, que é o Earendil, né? Baseado nesse personagem desse poema anglo-saxão, né? Então, é como se fosse aquele momento de inspiração, né? Ele leu aquele texto, né? E o texto ele diz exatamente isso. É Arendelle, eu acho que é esse mesmo, né? O nome que tinha lá no poema. E é como se ele fosse um anjo, né? É o mais brilhante dos anjos, que é enviado a Midgard, né? Que é a Terra-média. Aí pronto, isso já foi, né? Como o Tolkien fala, criou esse movimento, esse algo que se agita dentro dele, né? Quando ele lê isso. É como se fosse mesmo ali um momento de inspiração para ele, né? É isso mesmo. Aí tem, pronto, acho que Beren e Luthien, alguma coisa para comentar, talvez? Vocês? Eu ainda não li, então acho que eu não consigo comentar nada. O que é que vocês sabem sobre Beren e Lúthien? Alguém de vocês aí que já ouviu falar? Tem uma importância para o Senhor dos Anéis também, esse casal. Beren e Lúthien, opa, vai Vinícius. Pronto, Beren e Lúthien eu já ouvi falar. Eu queria até comprar só para ler a história à parte, mas é porque eu estava lendo o Hobbit, já não sei se atrapalhar, se é uma coisa mais avançada na questão da Terra-média. Mas eu até estava pensando em comprar só para ler a parte antes do Senhor dos Anéis. Mas já que tu disse que tem no meio da história aí,
quando eu leio O Senhor dos Anéis, eu vejo lá alguma referência. O efeito sobre você vai ser o efeito que o Tolkien gosta de criar, né? Ele joga lá os nomes de cidades, de personagens, fala um pouquinho ali, você fica doido para conhecer mais, né? Só que você tem que se remeter a outros livros para poder entender melhor, né? Então, Beren e Lúthien são o primeiro casal entre homem e elfo, né? Beren era um mortal, era um descendente das grandes famílias, né, de homens, e Lúthien era a filha de Fingol e Melian, né? Que eram Fingol era o rei lá de Doriath, né? E Melian era uma das Maia, ela era da família dos Valar, digamos assim, né? Só que de uma categoria menor, que veio para a Terra-média e se casa, né, com Fingol, que era um elfo, e aí da união deles dois nasce Lúthien, né, que é uma elfa belíssima, a elfa mais bela que já existiu, né, na Terra. E aí o Beren se apaixona por ela pelo Beren, né, eles vão viver uma aventura aí muito bonita, né? E o que é mais interessante é que no final a Luffy ela vai abrir mão da imortalidade dela, né? Ela vai escolher pertencer à família dos homens, né? Ser contada entre os filhos dos homens por amor ao Beren, né? Então ela vai partilhar esse destino com ele. O que é muito parecido com o que Arwen, lá na Terceira Era, vai fazer com relação ao Aragorn, né? E aí já vai ser a terceira união entre elfos e homens, né? O Aragorn e a Arwen, que ela também vai abrir mão, né, da imortalidade dela, vai escolher partilhar o destino dos homens, né, que é a morte. E o Senhor dos Anéis não fala tanto, né, da relação deles. Você vai ver melhor a história do Aragorn e da Arwen lá nos apêndices, no finalzinho, né, do Retorno do Rei. Tem uma parte lá, o conto deles, né, que também é triste. Se eu posso dar esse spoiler, né, eu acho que os meninos aí já leram, mas o Vinícius ainda vai ler. Mas é uma história que acaba triste também, né? Só que triste do jeito do Tolkien. É uma tristeza que tem uma beleza ali, né? Entremeada, que toca de fato o coração, né? Então, o Beren e Lúthien é uma história de amor tão forte que eles conseguem desafiar o primeiro Senhor do Escuro, que é Melkor, né? Diante de quem o Sauron era só um servo dele. E Melkor, nessa época, tinha conseguido as Silmarils, né, que são as joias do Fëanor, estavam no domínio dele, né, ele colocou na coroa dele as três Silmarils, e eles conseguem, o Beren e a Lúthien conseguem tirar uma das Silmarils da coroa do Morgoth, né, porque esse era o preço que o Fingol, que é o pai da Lúthien, tinha dado ao Beren, né, você consegue uma Silmaril para mim, que eu permito que você se case com a minha filha, né. E aí ele foi lá para poder cumprir a promessa que ele tinha feito. Tá? É belíssimo, você vê ali o amor que vai, o amor dos dois, né, que vai vencendo todos esses obstáculos, né? Desafia o Senhor do Escuro, desafia o destino deles dois, que era diferente, né? Os homens morrem, os elfos não morrem, né? Ela escolhe uma vida mortal ao lado do Beren. Então é muito bonita a história, né? Não deixem de ler quando vocês chegarem aí nesse capítulo. Pronto, você tocou no ponto da imortalidade, eu fiquei curioso para saber, assim, os elfos são imortais, né? E os hobbits, eles morrem também normal, assim como os homens? Porque, assim, no Hobbit, né, eles têm cento e tantos anos. Eles morrem, Vinícius. Os hobbits, eles são homens, eles fazem parte da raça humana, né? Mais diminuta, com aquelas características próprias dele, né? De terem aquela agilidade própria, todas aquelas características de comportamento temperamental, mas eles são da raça humana, né? São homens mais diminutos, digamos assim, mas eles partilham o mesmo destino mortal, né? Os anões também, né? Eles também são mortais, né? Então, só quem tinha assim um destino mais diferente são os elfos, né? Que são mortais, mas podiam morrer em caso de um ferimento grave ou em caso de uma doença, né? De tristeza, né? Eles podiam morrer também.
mas não era o normal, não era o comum para a vida do elfo, né? E o que mais, pessoal? Vocês acharam interessante ou algo mais que vocês queriam colocar do que a gente conversou? Pronto. Vocês que já leram O Senhor dos Anéis, tem algum personagem assim favorito, assim que vocês gostam muito, assim, bastante o disparado, o melhor de todos? Te Com respondendo certeza, logo, o meu é o Gandalf. o meu é o Passo Largo. E os Ismaéis. Qual é o teu, Vinícius? Você já deve ter visto algo do Senhor dos Anéis, ou então até no Hobbit você já deve estar tendo preferência por algum. Por enquanto, o Bilbo tá sendo o disparado, né? Que é o principal, mas eu gosto muito do Gandalf mesmo também. Assim, porque ele chega para resolver, né? Qualquer coisa lá tá muito complicada, ele resolve tudo. O Ismael colocou aqui que o dele ele acha que o dele é o Gandalf. Rapaz, o Gandalf ele é demais. Estrategista, bom humor, zangado ao mesmo tempo, né? Eu gosto demais dele. Você vê também, quando, eu acho que o Daniel já deve estar nessa parte, do Silmarillion já deve ter passado pela parte do Valaquenta, né? Que é a descrição dos Vala. Ele vai falar dos Maia também, e ele fala do Olorin, né? Que é o outro nome do Gandalf. Pronto, você já conhece daí, né? Ele vai falar da origem, né, do Gandalf, de onde ele veio. Ele era um dos Maia ligados a Yavanna, né? Mas tinha um contato muito grande com a Niena, de quem ele aprendeu a compaixão, né? Então eu gosto demais, demais mesmo. Ah, e não chegou nessa parte, né, Daniel? Então deve estar perto de chegar. Muito bem, pessoal. Eu estava olhando aqui, esses são os pontos principais que eu anotei, que eu acharam interessante, né, a gente conversar. A gente vai poder aprofundar mais Beren e Lúthien quando a gente for ler o livro do conto, né? Só de Beren e Lúthien. Vai ficar para depois dos contos inacabados, né? Estamos lendo Silmarillion, terminar o Silmarillion a gente vai para contos inacabados, e aí depois dos contos inacabados a gente vai ler cada um dos três grandes contos, né? Beren e Lúthien, Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin. Aí a gente vai poder descer e aprofundar mais essas histórias. Aí Beren e Lúthien, Contos Inacabados e Filhos de Húrin, eles são uma coletânea de várias versões que o Tolkien escreveu ou é uma versão assim definitiva que o Christopher Tolkien colocou lá? Não, não, Ismael. Esses contos, né, os livros separados, eles são as diversas versões que o Tolkien escreveu para a história, né? E aí o Christopher, ele faz um apanhado, ele pega o que era oficial e coloca no Silmarillion. Então a gente vai ter nesses livros dos contos os rascunhos, as outras versões que o Tolkien escreveu, né? Por exemplo, é no livro de Beren Lúthien, né, das diversas versões, que a gente vai ver o Tevildo. Não sei se vocês já ouviram falar do Tevildo, mas o Tevildo era um gato que era do Sauron, né? Das primeiras versões da história de Beren Lúthien, o Tolkien colocou a história do Tevildo, que era o gato do Sauron, né? Um gato mau, mas era o gato do Sauron. Então é bem interessante esses livros que a gente vê
versões que não estão, né, nas versões canônicas, como o Silmarillion, né? Ah, então o que está no Silmarillion é que é canônico, né? Exatamente. Ah, entendi. Isso mesmo. Diga, Daniel. Esse Valaquenta é lá do início? Isso. É o capítulo que vem logo depois do Ainolindale. Eu já passei, na real. É só que eu não Ah, juro que eu você não já vi o passou. Gandalf. Porque lá ele não fala muito do nome Gandalf, ele fala Olorin, né? Que é o outro nome dele. Ah, Como ele era conhecido em Valinor. ok, obrigado. É. Então, pronto. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá. Tá bem no finalzinho do Valaquenta, essa parte que fala do Gandalf. Eu vou dar uma olhada. Obrigadão. Nada. Muito bem, pessoal. E aí, Vinícius, diga lá. Vocês estão falando aí do Gandalf, agora eu fiquei curioso, porque Uhum. tem também no Senhor dos Anéis o Radagast, né? Aí qual é esse paralelo? Ambos são magos, no caso, aí o Gandalf também, só que o Gandalf é um mago bom, o Radagast ele é meio desencaminhado, é isso? Rapaz, o Radagast é uma comédia, né? O Radagast, se eu não me engano, ele não aparece no Senhor dos Anéis. Ele só aparece no, né, Ismael? Ele Acho que ele aparece só. na Sociedade do Anel. Ele não aparece no Hobbit, ele aparece no Senhor dos Anéis, que é na Sociedade Ah, do Anel, primeiro volume. pronto. No É Hobbit naquela, mesmo ele não aparece, né, no livro. se eu não me engano, ele aparece naquela parte que o Gandalf ele tá, se eu não me engano, em Bree, por essa região aí o Radagast aparece dizendo que o Saruman quer falar com ele, alguma coisa assim. Ah, pronto. Sim, sim, isso mesmo. Mas aí respondendo a pergunta do Vinícius, os magos, né? Radagast, Saruman, Gandalf e os outros dois magos azuis, eles são os Istari, né? O nome deles oficial é Istari. Eles fazem parte também da família dos Vala, né? Que são esses seres angelicais. Só que os Istari, eles são de uma categoria menor que os Vala, né? Eles são tipo servos dos Vala. Então, os cinco que a gente falou aqui, eles são dessa família de Maia, né? Que é uma categoria menor, que eles foram enviados para a Terra-média lá no início da Segunda Era, que a gente vai ler, é a leitura para o próximo mês aqui do Silmarillion, né? Então, eles são enviados para a Terra-média para ser uma oposição contra o Sauron, tá? Na Terra-média. Só que o que acontece? O Tolkien só cita os dois magos azuis, não fala mais nada deles, né? Assim, não se sabe o que foi que aconteceu com eles, se eles se desviaram da missão, não se sabe, né? É um dos mistérios aí do Tolkien. O Radagast, ele vai se prender muito à Terra-média, digamos assim, né? Ele vai, de fato, ingressar aí por esse amor pelas árvores, pelas plantas, né? E, de certa maneira, ele não entra muito nas histórias, né? Só vão ter esse papel preponderante o Gandalf e o Saruman. O Saruman se desvia, né? Porque ele se envolve, começa a se envolver muito com a história do Anel e começa a desejar o Anel, né? E se desvirtua a partir disso. De certa maneira, só o Gandalf ele vai se manter mais fiel à missão dele na Terra-média, né? Ele foi enviado pelos Vala para se opor ao Sauron, né? E, de certa forma, é ele que vai ainda permanecer fiel até o fim, né? A essa missão dele. Mas o Radagast ele ajuda o Gandalf, né? Não tem um papel muito importante nas histórias, né? Mas ele também é do bem, digamos assim, né? Da forma dele, mas é. E se eu não me engano, nas duas torres, quando naquele capítulo que o Gandalf não, que o Aragorn, Gimli e Legolas estão correndo atrás dos Uruk-hai, né, para pegar Merry Pippin, para salvar Merry Pippin, quando eles estão lá na borda da floresta de Fangorn, aí do nada eles montam uma fogueira, aí do nada aparece um velho lá que quando o Aragorn fala com ele, o velho desaparece, né? Aí e depois eles perguntam se foi o Gandalf, ele falou que não foi.
aí, aí tem essa dúvida, se aquele velho era o Saruman ou se era o Radagast, né? Enfim, mais um dos mistérios para a gente quebrar a cabeça. Isso, eu lembro dessa parte. Ficou claro para você, Vinícius? Deu para ajudar? Deu sim. Quando eu for ler o livro, eu já tô com mais clareado, assim, quem é um mago bom e quem é um mago ruim. Sim, sim, com certeza você já vai, quando você for ler O Senhor dos Anéis, a partir do que a gente discute aqui também, você já vai com muitos elementos lá para compreender muita coisa da história do Senhor dos Anéis também, né? Personagens, nomes de locais que o Tolkien vai só soltando ou citando, né? Já é uma luz bem grande aí para a sua leitura. Muito bem, pessoal. Então, mais alguma coisa? Tudo ok para vocês? Para o nosso próximo mês, né? Próximo mês agora de fevereiro, última terça do mês, a gente vai ler, e aí depois eu vou colocar lá no grupo, né? Para o pessoal também ficar sabendo, quem não pôde estar presente. Nós vamos ler o Akalabeth, tá? Ó, a queda de Númenor. A gente vai ler só essa parte, porque é uma parte muito densa. E aí o Sérgio ele tinha sugerido, né, que a gente lesse só a parte da queda de Númenor e dedicasse uma reunião só para isso, tá certo? Então, a gente lê, quem tem essa edição aqui da HarperCollins, é na página 341 e vai até a página 369, né? São uma média de umas 30 páginas, tá? Aí a gente lê e na nossa próxima reunião a gente vai falar só sobre a queda de Númenor. Ok? Combinado? Ok, ok. Beleza. Se eu não me engano, a série fala um pouco da queda do número também, né? A série da Amazon. Sim, sim. A série ela vai contextualizar, né, um pouco da história de Númenor. Ali, naquele contexto ali da série, na primeira temporada, Númenor já está em decadência, né? Já passou o auge, né, da história de Númenor. Então ali ela já está descendo a ladeira, digamos assim, né? Já está bem decadente mesmo. Eu não sei se já na segunda temporada eles vão mostrar a queda, né, do reino de Númenor. Eu acredito que não. Mas ela, pelo menos, ela está preparando todo o contexto para isso, né? Ah, entendi. Então, ok, pessoal. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado, Vinícius, Daniel, Ismael. O outro Ismael deve que sair logo, né? Muito obrigado pelas contribuições, viu? Foi muito bom a gente conversar hoje. E aí, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo mês, tá bom? E aí a gente Tá vai certo. conversando lá no grupo. Até lá, até a próxima. Valeu, pessoal. Deus Valeu. abençoe. Boa noite para vocês, viu? Um Boa noite. abraço.